Muito bom dia, prezados amigos, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Nova Era neste sábado. E o programa Nova Era, como nós já comentamos, ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisa Espírita, que em parceria com a TV Candidez, o CEP produz este programa. O programa Nova Era, ele é uma realização da AME, mas ele visa a trazer a mensagem não somente para os espíritas, mas também para todos aqueles que desejarem o conhecimento espiritual. É a proposta do programa Nova Era, trazer conhecimentos fundamentais a respeito da nossa condição espiritual, certo? Então, a doutrina espírita está trazendo para nós aqui agora, através do seu livro, O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura. Hoje falando da 7ª parte do capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, falando da justiça social segundo a visão da doutrina espírita. Então, meus amigos, nós estamos aqui justamente para falar para vocês da importância de percebermos que as indagações que vocês estariam fazendo agora, poxa, eu estou na Terra, da onde eu vim? Eu vim foi do céu, eu vim de outro planeta, eu vim de outras terras. Por que eu estou aqui nesse planeta? Por que tanta dor, tantas misérias, por que tanta fome, tantas guerras? São perguntas que vocês estariam fazendo e de que certa forma muitas religiões não poderiam responder, porque não têm o conhecimento suficientemente para transmitir, certo? Como se libertar do sofrimento, das dores. Para onde eu irei quando daqui partir? É para o inferno? É para o céu? É para o purgatório? Estas são perguntas que você faz, que somente a doutrina espírita está de posse da lucidez racional, lógica, para as respostas do seu questionamento. E é para isso que nós estamos aqui com vocês nesse sábado, para trabalharmos aqui esse 7º capítulo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Vamos lá então, prosseguindo. Temos aqui uma observação que eu acho de fundamental importância. Por exemplo, a necessidade da reparação. Então vejam vocês agora que a gente não está falando aqui de punição. Aqui não está falando de condenação ao sofrimento, ao fogo do inferno. Certo? Aqui não está falando de penalidade nenhuma. Aqui está falando da necessidade da reparação. O que é você reparar o mal? É você fazer de novo. Certo? Quantas oportunidades a gente tem quando vai fazer o Enem, vai fazer a faculdade? Você tenta o Enem a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Então, quer dizer, a primeira vez você não passou. A segunda vez vem para que você possa reparar a primeira vez. Então, a reparação fica sendo feita, certo? Porque Deus é misericordioso. Deus não condena ninguém, não. Eu e vocês têm todas as oportunidades desse mundo de poder corrigir o mal que jaz em nós. E esse mal é fruto da ignorância. Assim como eu estava ignorante na primeira vez que eu fiz o Enem, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que conhecer mais. Para a segunda vez do Enem, eu consiga passar de ano. Então é assim que a reparação ela é feita através das provas, das provações. Fica agora, é oportunidade de crescimento, fazer de novo, certo? Isso é um princípio rigorosa justiça, que se pode considerar verdadeira lei, certo?
da reabilitação moral dos espíritos. É uma doutrina que nenhuma religião alguma ainda proclamou. Viu agora? A doutrina espírita é a doutrina das penas remessíveis. Penas que nós podemos reverter, fazendo de novo, reparando o mal, certo? Entretanto, algumas pessoas reperem-na porque acham mais cômodo o poder de quitarem-se das mais ações por um simples arrependimento, que custa, senão, algumas palavras. E com a ajuda de algumas fórmulas, certo? Permita-lhes crerem, quites. Verão mais tarde, se isso lhes basta. Então, seria muito simples eu passar a vida toda aqui, bebendo, fumando, usando droga, vivendo na prostituição, certo? Vivendo as orgias, odiando, matando, estuprando, certo? E depois, numa simples palavrinha, Senhor, me perdoa, certo? E o Senhor, então, nos perdoaria assim, de graça? Oh, meu, aí é simples demais, porque assim você poderia ficar igual àquele que a vida toda esforçou, pelejou, procurou a melhoria, certo? Não viciou, não bebeu, não fumou, não usou droga, não odiou, certo? Aquele que o tempo todo praticou o bem. Aí não seria justo. Aí a justiça de Deus não seria exata, equânime. Porque a justiça de Deus é equânime. Equidade é o equilíbrio. Nem assim, nem assim. Deus é assim na sua justiça. É como uma balança equilibrado dos dois lados. Viu? Deus não criou nenhum melhor do que o outro. Tá? Deus nos criou simples, ignorantes. Pergunta 115 do livro dos Espíritos. Por que Deus criou alguns espíritos bons e outros maus? A resposta foi, não, Deus nos criou simples e ignorantes, mas todos predispostos ao bem. Essa é a resposta. Então, aqui, ó, entretanto, algumas pessoas reperem essa ideia da reparação, porque acham mais cômodo o poder de quitar-se das más ações por um simples arrependimento. Então é o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, fala o seguinte, a primeira atitude nossa é do arrependimento. O arrependimento é a porta que se abre. Mas não basta abrir a porta. A porta abre para que você passe por ela. E o caminho que vem depois dessa porta aberta, não a porta larga, que é a porta da perdição, do vício, das mazelas, mas a porta estreita, que é a porta da renúncia, da resignação, que é a porta da redenção, que é a porta do caminho do bem, que é a porta estreita, não a porta da viciação, das mazelas, do mal. Então, é preciso passar pela porta que abre. É o arrependimento. É preciso expiar. Como eu falei semana passada, expiação é isso aqui, ó. Olhar para trás. Certo? É você sempre expurgar tudo aquilo que você deixou na vida, na existência passada, a nódia, o mal, o resíduo mental, o lixo mental, é você colocar para fora numa nova existência, através de um corpo físico pelo qual você contraiu, não sendo o mesmo corpo, é outro corpo, mas é pelo mesmo fio terra do para-raio, para poder descarregar pela condição terráquea, certo? A condição da materialidade, aquilo que ainda é matéria, que são os resíduos mentais, que é o lixo mental, certo?
Aí você tem uma nova oportunidade de poder se libertar, porque ninguém pode entrar no reino dos céus levando esse lixo, certo? Mental, essas toxinas, essa nódia das faltas cometidas, dos vícios, das mazelas, do ódio, certo? Ninguém pode entrar no reino dos céus dessa forma. Então temos que expurgar pelo processo provacional expiatório e concomitantemente as provações, que é a reparação. Quer dizer, fazer de novo. Eu acho isso bonito, certo? Então, o perdão está dentro de nós. É auto-perdão. O perdão não vem de fora. O perdão é você reconhecer que você está carregando consigo uma mochila cheia de vinganças, de ódio, animosidade, indiferença com o outro, vícios, mazelas. E pegar essa mochila e esvaziá-la. E esvaziar a mochila é a expurgação, é a expiação. E aqui ainda continua a nota observativa. Aqui, ó. Poder-se a perguntar se esse princípio não consagrado à lei humana, se a justiça de Deus se for inferior à dos homens, certo? E se dariam por satisfeitos com o indivíduo tendo-se arruinado por abuso de confiança se limitasse a dizer que ele lamenta nitidamente e infinitamente, por que recuaria diante de uma obrigação que todo homem honesto far-se-ia um dever cumprir na medida de suas forças? Então, quer dizer, percebendo bem o seguinte, se a lei dos homens, certo, dá ao culpado aquele que erra contra as leis civis, a lei dos próprios homens. Se a lei lhe concede a concessão de atenuar a pena, isso, que é o chamado sursis, a qual o prisioneiro tem a liberdade de poder sair da prisão, poder ir trabalhar fora, e à noite voltar para dormir dentro da própria prisão, quer dizer, é a condição do sursis, quer dizer, é essa liberdade condicional. Se os homens, com as suas leis rigorosas, certo, ele permite que alguém condenado a 30 anos, se tiver um bom comportamento, ele vai diminuir a pena, certo? Se ele viver bem dentro da prisão, tiver um bom comportamento, a sua pena será diminuída. Se os homens que são maus fazem leis que permitem que o culpado diminui a pena que foi imposta pela lei do Código Penal, tá? Assim faz, por que Deus não faria muito mais? Se nós somos maus e com as nossas leis não são tão rigorosas assim, a gente perdoa, Deus, misericordioso, bondoso, justo, não faria por nós, os seus filhos, muito mais? Pensa bem, meus amigos. Quando essa perspectivada reparação estiver inculcada na crença das massas, será um freio bem mais poderoso do que o do inferno e das penas eternas. Porque diz respeito à atualidade da vida, e o homem compreenderá a razão de ser das circunstâncias penosas em que está colocado. Então, vai ficar muito mais fácil a partir do momento em que eu passar a entender de que nenhum de nós está condenado eternamente ao sofrimento. Certo? De que eu devo buscar o auto-perdão, certo? De tudo aquilo que eu tenho feito em relação ao semelhante.
em relação a mim mesmo, certo? Porque o dever é a obrigação moral consigo primeiro e depois para com o semelhante. Se eu faltar com o dever comigo mesmo, certo? Eu vou manter em mim uma mágoa. Eu vou ficar com remorso. Então, quem que tem que se livrar do remorso, da mágoa? Eu! E não o outro tem que me perdoar, certo? Então, essa ideia de realmente da possibilidade de podermos reparar o mal cometido em quantas existências for necessária, isso dará a nós uma perspectiva de vida melhor e de uma esperança maior, porque o Santo Evangelho de Jesus está assentado em cima do princípio da fé no futuro. A doutrina espírita é a mesma coisa. É uma doutrina que fala da fé no futuro, que fala do futuro, certo? Portanto, que a doutrina espírita está fundamentada em 5 princípios básicos. Deus, tá? Espírito ou alma, que é a mesma coisa, a imortalidade da alma e as penas e recompensas futuras, que resume em pluralidade das existências e pluralidade dos mundos habitados. São 5 princípios básicos essenciais da nossa querida doutrina espírita. Isso é bastante. Agora, tirar essa ideia de penas eternas, de castigo, de fogo do inferno, de céu, que é um lugar de um marasmo, um lugar de todo mundo estacionário, todo mundo parado. Ah, não, aí é melhor ir para o inferno, porque você ficar no céu, naquele marasmo, banando lá, fazendo vento, no Senhor, nos anjos, eu vou preferir ir para o inferno, porque lá tem dinamismo, lá tem trabalho, lá tem luta, lá tem peleja. E essa vida monótona, eu não quero no céu, não. Viu? Porque o céu dos cristãos, e da maioria deles, é essa monotonia, certo? É monótono. E o céu é estado de consciência, é dinamismo, é alegria, é felicidade, é trabalho constante e permanente no bem. Isso é estado de céu. Eu não quero ir para esse inferno do judaísmo e nem dos cristãos, certo? Mas também não quero ir para o céu do judaísmo, certo? E dos cristãos. Não. Eu quero estar numa condição de uma plenitude de felicidade. Está aqui, certo? Jesus chegou e falou assim: o céu está dentro de vós. Buscai primeiro toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que coisa bonita. Ele não falou: buscai primeiro as coisas da terra, buscai primeiro o seu carrão do ano, a sua mansão, certo? Buscai primeiro o poderio econômico, social, político, cultural. Não. Buscai primeiro o reino do céu, que está dentro de nós. E toda a justiça vos serão acrescentadas. Isso é que é bonito nessa querida doutrina espírita, que nos liberta e não nos mantém numa condição de quê? De punição. Bom, aqui agora nós voltamos para o 18º parágrafo do capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, falando de quê? Do Código Penal da Vida Futura. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos infelizes
cuja harmonia perturbaria, certo? Ficam nos mundos inferiores, a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida, que nós chamamos de vicissitudes, tá? E purificando-se das suas imperfeições, até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados, mais felizes, tá? Em moral e fisicamente, tá? Olha que coisa bonita. Então, os espíritos imperfeitos ficam excluídos dos mundos felizes, por enquanto. Quer dizer, não pode ser condizente, porque a natureza inferior não pode condizer com o mundo superior. Porque o meu mundo não é o planeta, certo? O mundo é aqui, ó. O mundo é a consciência, aqui dentro, certo? Mundo não é objeto, mundo é subjetivo, mundo é nós, é consciência, certo? Enquanto eu me durar nos erros, na imperfeição, eu não viverei um mundo feliz da própria consciência. Então o mundo não está lá, o mundo está aqui, viu? Então eu estarei excluído, eu estarei impossibilitado de viver a felicidade, a conquista da felicidade, que é quinhão, senão de espíritos elevados, capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno. Então, a essa impossibilidade de viver a condição de um mundo feliz, é eu que não estou feliz. Eu não conquistei a felicidade. Eu ainda vivo os vícios, as mazelas da condição minha, que é inferior, cuja harmonia, certo, perturbaria e permaneço na condição de um mundo inferior, porque eu sou vicioso, certo? Eu sou atrasado, eu sou de uma condição inferior ainda, imperfeita. Então, eu vou poder espiar ainda, permanecer na condição de um orbe, de um planeta, onde eu vou vivenciar a condição de mundo de expiação e provas. Que a Terra agora aloja no seu bojo, tá? Um mundo de expiação e provas. É um mundo de expiação, que é a condição minha, é a condição sua, é a nossa condição aqui no planeta Terra. E agora tendo as possibilidades das provas, tá? Então, eu ainda continuo ainda lutando pelas faltas, pelas tribulações da vida, da própria existência, e purificando e buscando o aperfeiçoamento, a coerência com as leis divinas. O que vai acontecer? Certamente, eu vou poder conquistar a felicidade em mim mesmo, certo? Porque a gente acha que o céu está lá. Não, o céu está aqui. O céu está em toda parte aonde eu estiver, assim como o inferno estará em toda parte aonde eu estiver. E purificando das suas imperfeições até que mereçam encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados, moral e fisicamente. Então aí eu vou poder ir para um orbe, quer dizer, um planeta, onde está alojado um mundo que? Um mundo feliz, um mundo de regeneração. Viram agora? Aí eu vou poder merecer essa condição de os mundos são solidários, certo? Eu vou poder me passar de um planeta para o outro, para um mundo em condição melhor, num outro planeta. Mas o planeta independe do mundo. O mundo independe do planeta. O planeta transforma pelas reações físicas, químicas e biológicas, enquanto nós passamos pelas transformações do intelecto moral. Então, o mundo está aqui dentro, certo? Então, enquanto eu viver a imperfeição moral, espiritual, intelectual, certo?
eu estarei em impossibilidade de viver felicidade. Viu agora? Porque voltar para dentro de nós mesmos, buscando o céu, a gente vai encontrar o caminho que nos conduz à felicidade. A felicidade almejada e conquistada pelos espíritos de primeira ordem, que são os bem-aventurados, a beatitude, lá eu estarei vivendo a felicidade plena, que é o caminho para encontrarmos o reino de Deus. O reino dos céus é a condição nossa, sine qua non. Quer dizer, coisa que eu não posso fazer por vocês. Mas eu posso corroborar, quer dizer, eu posso fazer com vocês, ajudá-los e ser ajudado. Agora, encontrando a felicidade, esta é o caminho que nos conduzirá o reino do Criador dos céus. Chegou? Então, o reino de Deus é diferente do reino dos céus. Pela felicidade, que é o reino dos céus, eu me conduzirei à busca do meu Criador, no reino de Deus. Como diz Jesus, lá no 3º capítulo do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vou teria dito. Então Jesus vem dizer que a casa do Pai é o universo. Certo? E nele existem as moradas, que são as consciências, na onde está o Criador e está a criatura. A criatura, o Criador, porque Deus está em nós, nós estamos nele. Certo? Deus é imanente, mas ele transcende a nossa condição, certo? A soma total de toda a criação não se equivale ao Criador. O Criador sempre será maior, certo? Então, a gente não pode esquecer de que a felicidade, ela não está lá. Ela está aqui, no coração, dos nossos sentimentos. Busquemos o reino de Deus, certo? E tudo nos será acrescentado, certo? Preocupe com o hoje. Hoje. Porque o passado, quando eu me ocupo dele, eu me ocupo do passado no presente. Quando me ocupo pensando no futuro, eu me ocupo do futuro no presente. Então, passado, futuro, só se é relativo ao presente. Portanto, ele falou assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta o hoje o seu mal. Então, quer dizer, vamos preocupar com o dia a dia, o hoje, certo? Para que nós possamos fazermos o melhor. Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em todos os quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados. À espera de novas existências que eles permitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso. Certo? Então, não existe esse lugar de castigo. Certo? O que existe são situações nossas, da nossa própria consciência, certo? Não existe lugar circunscrito como inferno, certo? Como purgatório. Purgatório seria que agora, nessa existência, onde nós purgamos, onde nós expurgamos as nossas impurezas. Isso seria purgatório. Agora, o inferno está aqui, o purgatório está aqui, o céu está aqui. Busquemos, então, o reino dos céus, primeiro. E, através dele, encontraremos o reino de Deus. Meus amigos, o programa Nova Era chegou no final desse sábado, mais uma vez. Estamos agradecendo a audiência, agradecendo o carinho de todos vocês.
convidando a todos vocês para que nós estejamos aqui no próximo sábado, às 9h30 da manhã, dando continuidade a esse assunto. O Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, o programa Nova Era, ele é um programa espírita, feito para você, amigo espírita e não espírita. Ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP. Convidamos então você, sábado que vem, 9h30, Canal 13, TV Candidez, programa Nova Era. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana, repleto de muita paz e de muita alegria. Fica com Deus. Obrigado.